Gravando. Queridões, primeiro encontro aí do REA, né, via Zoom. Eu espero e torço muito que isso se torne um costume, né? E aí, a título de um primeiro encontro e tudo mais, a gente vai falar aí de casas astrológicas. Uma pergunta, tá? Eu aqui reconheço, obviamente, o Cláudio, a Amanda, a Aline, o Charles, Gabriel, Lorena, Everton, do grupo. O Charles, o Germano e a Bárbara, eu não tenho certeza, não lembro do grupo. Pode ser que estejam, né? E pode ser que sejam mais lurkers, né? Que não falem tanto e tudo mais do que Emanuel também, que não é nenhum problema. Só para saber, vocês ficaram sabendo aqui por onde do encontro? Do grupo. No grupo. Oi, boa tarde. Eu estou no grupo do WhatsApp. Ok. Eu recebi pelo e-mail. O Charles, um pouco atrás. Por e-mail algum tempo atrás, né? O Charles, se eu não me engano, foi convidado pelo Ricardo, né? Ricardo que caiu. Sim, ele mandou um chat. O Ricardo que me chamou. Beleza, sem problemas. Eu vou jogar no link aqui do Zoom um documento, né, que eu fiz com uma proposta de roteiro de estudo das casas astrológicas. Pode copiar aqui. É um roteirão, tá, gente? O roteiro é um roteiro mesmo, cru, tem pouquíssima coisa. Eu linkei algumas coisas aqui de alguns sites, especialmente da Débora Holding, para falar um pouco das casas e tudo mais. Na minha cabeça, na minha meta, eu acho que se a gente falasse das origens históricas, que aí eu tomei a licença de começar, e dos tipos de divisões, a gente já tem bastante coisa para um encontro aí de uma horinha e pouco, porque eu acho que não precisa ser muito longo e que nem é bom que seja, né? Eu gostaria de fazer encontros consistentes, curtos, assim, focados de debates. Deixa eu dar share aqui na minha tela para vocês. Share screen. Todo mundo recebendo? Agora sim, né? Beleza. Esse comecinho é mais para mencionar o antecedente histórico e eu aprendi poucas coisas novas a respeito desse primeiro começo, mas que eu achei bem legais, né, para falar. O Ricardo ele foi aí lá para Ubatuba com a gente, a Aline também foi, né? A gente chegou a conversar um pouquinho e conversou no grupo também essa semana, que eu acho que agora eu estou começando a chegar num ponto em que eu posso falar, olha, estou pegando um grau de astrologia que não é mais básico, tipo, com toda certeza é intermediário e talvez esteja ficando um pouquinho avançado. E a minha marca para saber se um conhecimento a respeito de alguma coisa é avançado ou básico, diz respeito a uma coisa muito simples. As coisas deixam de ser simples, né? Todo mundo começou a estudar astrologia aí, provavelmente, né? Acredito. E todo mundo começa pelo beabá. E não está errado, tá certo? Que é, você tem os planetas, você tem os signos e você tem as casas. Aí você faz até aquele joguinho de análise combinatória, né? Sol em Virgem na casa 5. Você é uma pessoa que gosta de passatempos que envolvam raciocínio, aprendizado, blá, 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 né? Por exemplo. E aí a gente começa a ver, né? Casas, né? Que a gente aprende no começo, e aí quem tem a experiência de sair da astrologia moderna para a astrologia tradicional tem um primeiro choque, e esse choque continua, porque mudam os sentidos das casas, que a gente vai falar provavelmente no próximo encontro, e aí a gente descobre também que tem várias formas de você dividir as casas, né?
estilos diferentes de dividir as casas, por assim dizer. E o que eu achei legal do livro da Deborah Holding, eu vou jogar aqui no chat assim que eu parar de vincular a tela para vocês, tá? Que diz respeito ao seguinte: o que eu tinha aprendido originalmente era que a gente tinha a astrologia se desenvolvendo na Babilônia, né? Referências históricas da Babilônia, o que não significa que foi o começo, porque tem as referências pré-históricas também, que a gente não tem condição de saber quando que começou. Depois a gente teve o Egito, com a inclusão de um planeta a mais, né, Mercúrio no caso. Depois a gente teve os gregos, que eles adicionaram as 12 casas. E aí a gente segue depois dos gregos com influência secundária dos judeus, dos árabes e tudo mais, né? O que eu achei interessante foi que o conceito de casa, apesar de os gregos terem o jeito deles chegou para a gente, era bem mais antigo, né? A astrologia está relacionada com a observação do céu, nenhuma novidade para ninguém, né? Essa observação do céu, ela tem basicamente duas dimensões principais, que são a posição dos planetas no céu. O Sol está ao meio-dia, o Sol está no ascendente, a Lua está a 45 graus entre o meio do céu, né, e o zênite. Tudo isso são posições que os planetas têm no céu para a gente, que é o que a gente chama de movimento primário, que depende basicamente da rotação. Todo dia o Sol vai passar pelo ascendente. Todo dia a Lua vai passar pelo ascendente. Todo dia Marte vai passar pela casa 4. Não dá para escapar disso. Depende da rotação da Terra e ok. E a outra é a posição do planeta na eclíptica, né? Na estradinha que o Sol corre durante o ano, que é onde estão os signos. Então, do primeiro caso, do movimento primário, a gente tem Sol na casa 5, na casa 10, na casa 8 e por aí vai. Na segunda, a gente tem Sol em Virgem, em Libra e por aí vai seguindo. Uma das minhas surpresas nessa questão é que os egípcios eles tinham 16 casas. Eles não tinham 12. E isso faz bastante sentido, porque eles trabalhavam com uma perspectiva da Ogdoada, né, que eram 8 deuses, se eu não me engano, que se dividiam em 4 pares, que eram os criadores do mundo. Então, quando a gente fala para os gregos dos 4 elementos, né, de terra, fogo, água e ar, que é um dos elementos de numerologia que para eles é bem importante, os egípcios tinham 8. 4 pares, macho e fêmea. Então você tinha o Sol, o fogo macho, o fogo fêmea, a terra macho, a terra fêmea, e fazendo parezinhos. Daí faz sentido que eles tenham uma divisão em base 4, né, dando 16 casas no total. Depois vieram os gregos, e eles mudaram. E o que chegou para a gente atualmente, né, eu não saberia nem quais são os 16 significados das casas egípcias. A Deborah Holding não faz a mínima menção a respeito disso, mas eu acho que as 12 casas é o que todo mundo conhece, e é razoavelmente fácil de imaginar o porquê, né? Para os gregos, né, especialmente para os pitagóricos, o número 4 e o número 3 tinham uma relevância muito grande. Então você tinha 3 vezes 4, faz aí a divisão das 3 qualidades de movimento dos 4 elementos, você tem 12 signos e você tem 12 casas. E antes da gente seguir, a gente tem uma coisinha que é interessante também, que a gente fala muito em termos das casas propriamente dito, que é uma coisa mais matemática, que é geométrica, com toda certeza. Mas existe uma pressuposição pré-histórica de que isso começou de uma forma muito mais crua e muito mais simplista do que a gente conhece, que era mais na linha de, olha, quando Júpiter, que provavelmente na época não tinha esse nome, estiver no alto do céu, isso vai trazer fortuna para a pessoa que nasceu nessa noite. Por exemplo, a gente vai para a guerra. Tá indo para a guerra? Quando um pouco antes de Júpiter subir ao céu,
é um momento propício para tomar as decisões, por exemplo, né? E tudo isso envolvendo a observação mais simples. Alto do céu, fundo do céu e nascente e poente. Quem aí fez o curso do Yuzuru, eu sei que o Ricardo fez com toda certeza, ele dá um comecinho de astrologia mundana, que eu acho bem interessante também, e que é uma das observações mais grosseiras que tem, e que é bem nesse sentido também. Eu quero saber como é que vai estar a situação política no país. Você olha para o céu noturno. Se no céu você tem Saturno aparecendo e Júpiter junto de Saturno, Saturno representa o rei, Júpiter representa o vizir, então o vizir está trabalhando junto com o rei. Se você tem Saturno não aparecendo e o vizir aparecendo, você tem Saturno, que é o rei, escondido, e o vizir aparecendo. Opa, isso é um mau sinal. Significa que quem devia estar trabalhando com o rei está querendo ganhar o poder sozinho. Então é possível que a gente tenha um problema futuro. O que não deixa de ser uma observação que tem uma certa relação com casas astrológicas, só que seria a divisão mais simples de todas, né? 2 casas. A que você vê e a que você não vê. Ponto. A casa que está para cima e a casa que está para baixo. O que não deixa de ser válido, embora não ajude a gente em muitas coisas. Uma última coisa que eu achei interessante e que foi um aprendizado que para mim, pelo menos, foi novidade, é que as casas, elas recebem os temas também da posição em que os astros transitam no céu. Por quê? Quando eu comecei a aprender, isso é um acréscimo, né? Tinha muito aquela coisa das casas enquanto dimensões humanas, que a Deborah Holding xingou no livro dela, e que eu sustento ainda assim, né? Ela virou e falou que não faz sentido essa coisa da astrologia moderna de que são dimensões do amadurecimento humano, porque afinal, o que vem depois da morte? Não faz sentido você ter depois da morte as religiões, a filosofia, os altos estudos, a astrologia, a magia, o que quer que seja. Ok, morreu, acabou. Então, teoricamente, não faz tanto sentido assim. Só que eu sustento porque, para as religiões, se você morre, não acaba. Religião parte desse pressuposto, né? Olha, a gente está vivendo e aí, se você for, sei lá, judeu, você não vai comer porco e vai cumprir as mitzvot e vai para o céu, né? Vai ser levado à terra prometida, ou o que quer que seja. No catolicismo, amar é o próximo como a si mesmo, vai na fé. No candomblé, cumpre com os preceitos, cumpre com as obrigações do orixá e você vai ser levado para o outro lado. O que sugere, na minha opinião, uma coisa interessante, que a gente vai falar depois, né, a respeito dos temas das casas propriamente dito, que diz respeito ao sentido de que as egrégoras, ou seja, religiões, magia e tudo mais, são o que permite que o ser humano tenha uma vida após a morte. E o hinduísmo traz essa ideia, o catolicismo traz essa ideia, o que não é muito surpreendente, porque o hinduísmo reconheceu semelhanças com o catolicismo quando deixou os pregadores cristãos irem lá para a Índia. Então, eu sustento essa ideia de que a casa 1 é o eu, a casa 2 as posses, a casa 3 os pares, e vai seguindo, né? Faz sentido para mim, pelo menos. Mas ela trouxe uma outra coisa secundária que eu achei interessante, que diz respeito também à importância da posição do Sol, notoriamente, no céu para dar o sentido das casas. Então, por que a casa 12 seria uma casa maléfica, né? É aquela coisa que a gente fala sempre, as casas maléficas são as casas que não aspectam com o ascendente. Galera, se alguém tiver ainda um pouco perdido, isso vai ser explicado com tranquilidade nos próximos encontros, tá? Mas por que a 12 seria ruim? Opinião dela, né, embasada, obviamente, em documento e cacete 4. A casa 12 é quando o Sol acabou de sair do submundo. Acabou de sair do escuro. Então ele está enfraquecido. Ele não tem poder.
Por causa disso, a casa 10 seria uma casa forte, porque é uma casa na qual ele está com o seu poder a pino, né? Ironicamente, a que seria a casa mais benéfica de todas, que seria a casa 11, ela seria a mais benéfica porque o Sol venceu a limitação inicial e está se dirigindo ao momento de maior poder. Então, assim, qual que é o momento em que você está com mais força e melhor na vida? Quando você está pronto para vencer. Porque depois que você venceu, tecnicamente, é decadência, né? Depois do apogeu vem a decadência. Então, teria essa linha. E a casa 8 seria a casa chamada de a casa da primeira morte, não sei exatamente o que isso significaria, por assim dizer, mas que está relacionada com o momento em que o Sol está se dirigindo para ir para o submundo, para ir para o mundo dos mortos. Então, a casa 8 estaria relacionada com a morte, porque é onde ele está perdendo força para descer, propriamente dito. Desacelerando. Então, a gente tem aí uma outra chave de entendimento das casas. Depois que os gregos falaram lá das 12 casas, várias pessoas foram falando aí de divisões diferentes, né? As que eu pesquisei e as que eu encontrei, sintam-se super à vontade para jogar no chat, para indicar casas novas, para comentar. Eu acho que pode ser uma ideia interessante no grupo de WhatsApp, de internet, no fórum. Quem quiser acesso aí avisa, vocês que sabem. Mas são os sistemas de casas inteiras, porfírios, plácidos, alcabítios, campanos e regiomontanos, né? Aí tinha-se proposto, né, eu espero que mantenha a proposição, a falar do sistema de casas inteiras do Davi, porque ele trabalha com o sistema de casas inteiras, né? Não é o sistema que eu uso, não conheço quase nada disso, e eu acho que ele podia falar aí pra gente um pouquinho do sistema, de como é que ele funciona, e especialmente de por que ele escolheu trabalhar com esse sistema. Davi, a bola tá com você, cara. Tá bom. Só boa tarde. Deixa eu só fazer um disclaimer, né, que assim, eu estudo astrologia, mas eu não pratico astrologia profissionalmente e eu também não atendo outras pessoas, né. Hoje eu uso astrologia basicamente para entendimento do meu próprio mapa natal. Eventualmente, no futuro, se eu me sentir mais seguro, posso eventualmente começar a atender outras pessoas, né. A questão de signos inteiros surgiu para mim quando eu ouvi um podcast do Chris Brennan, que é um astrólogo que pratica basicamente astrologia helenística. Ele tem acho que uns 3 podcasts sobre esse assunto. Um deles, inclusive, é com a Deborah Holding, em que eles meio que quebram pau, porque a Deborah Holding defende o sistema de quadrantes e o Chris Brennan defende o sistema de signos inteiros. E analisando o meu próprio mapa, eu comecei a perceber que principalmente a casa 1 e a casa 12, elas fazem muito mais sentido a delineação a partir de uma perspectiva de signos inteiros do que através de uma perspectiva de quadrantes. E aí depois, se for o caso, eu posso comentar com vocês o porquê. Eu preparei aqui um material bem rapidinho, uns slides aqui, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar. Pode falar. Esse T é para mim? Não, esse T é pro Davi. Só uma sugestão, galera. Desculpa interromper aí, Davi. Sugestão, tá? Eu vou fazer isso agora a título de curiosidade. Vou abrir o astro.com, vou abrir o meu mapa, eu uso normalmente o Plácidos e vou trocar o sistema. Vou pedir o sistema de casas de signos inteiros para ver como fica o meu mapa em signos inteiros. E aí, se for o caso, a gente vai debatendo aí. O que vocês acham? Maravilha, pode ser. Beleza, valeu, Davi. Eu ia fazer um comentário, não sei se o Davi ele vai cobrir essa parte, de que eu também estava ouvindo esse podcast que ele comentou, e ele fala que basicamente do Plácidos para frente, que são o sistema de quadrantes, né, é basicamente uma interpretação de um capítulo específico da obra do Ptolomeu, porque antes dessas divisões tem lá o tipo dos signos inteiros, tem o casas inteiras, acho que tem essa diferença, agora eu não posso estar confundido,
E depois, daí para frente, o Porfírio, os Alcabite, os Plácidos, é tudo tipo como interpretar aquele capítulo específico do Ptolomeu de como dividir o céu em quadrantes. E é por isso que tem essas diferenças, porque cada um interpreta de um jeito diferente e por isso dá as diferenças de casas que, que a gente vê bastante, né? Mas que antes do sistema de quadrantes, ele basicamente faz uma divisão simples, né? Todas as casas têm 30 graus, e depois do quadrantes as casas podem ter diferentes, né? Não sei se vale a pena ir mais fundo nisso, ou se o Davi ele vai cobrir, né? Eu acho que eventualmente quando a gente começa a falar dos sistemas de quadrantes, né, que acho que vem depois, a gente pode até entrar nesses pormenores aí. Beleza. Tá. Eu fiz a mesma coisa aqui, também já deixei aqui aberto em paralelo o meu mapa em alcabícios e signos inteiros, que aí depois da apresentação eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí vocês me avisam se estiverem vendo. Estão vendo? Ok. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Tá, eu preparei aqui alguns slides, assim, eu vou basicamente dar um contexto histórico, né, do uso de signos inteiros, que basicamente começou lá com a astrologia helenística, a partir ali do século I até o século, acho que 7, deixa eu só ver aqui que tá cortando a tela. Isso mesmo, até o século 7. Então, na astrologia helenística, assim, embora o sistema de signos inteiros fosse o sistema de uso predominante, outros sistemas também existiam, tá? E eu queria introduzir essa questão dos signos inteiros com essa informação. Então, na astrologia helenística, além dos signos inteiros, nós tínhamos o sistema de divisão através de casas iguais, tá? Então, no signo inteiro, para quem não tem familiaridade, né, você primeiro determina o grau do ascendente, e aí, não importa em que grau do signo que o ascendente cai, aquele signo ele se torna inteiramente a primeira casa. E dali por diante, cada signo vira uma casa. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho ascendente em 25 de Sagitário. Então, no sistema de signos inteiros, Sagitário inteiro, os 30 graus é a primeira casa, depois Capricórnio é a segunda casa, Aquário é a terceira e assim por diante. No sistema de casas iguais, você considera o grau do ascendente para contar como a cúspide da primeira casa. E a partir dali você vai contar 30 graus sucessivamente. Então, se você tem lá ascendente no grau 15 de Sagitário, a cúspide da segunda casa vai cair 30 graus após, ou seja, no grau 15 de Capricórnio. E assim sucessivamente. E quadrantes, né, são vários sistemas, mas o que era em uso na astrologia helenística era o Porfíri, que basicamente pegava lá a divisão, né, do mapa em quadrantes, né, usava o grau do ascendente e o do grau do meio do céu, e aí os quadrantes eram divididos em 3 partes iguais, tá? Uma forma bem simples de divisão. E eu não encontrei referência à questão do uso de alcabícios no sistema helenístico, mas me parece que, assim, a gente sabe que o alcabícios era o sistema predominante, principalmente ali na astrologia medieval, e tem isso que o Clauso citou, né, sobre a questão de interpretação lá de um capítulo de Ptolomeu, em que, a partir dali, ele descreve o que se tornaria depois o sistema de divisão, né, alcabícios. Então, assim, em termos de questão de evidências históricas, essa aqui é uma informação que eu peguei do livro do Chris Brennan, que ele fala o livro dele sobre astrologia helenística, né? A primeira coisa que ele fala é que, assim, mais centenas de mapas natais sobreviveram do período helenístico, tanto mapas individuais, mapas de pessoas, como mapas literários, que eram mapas citados dentro das obras de astrologia dos autores da época. E mesmo nos mapas individuais em que existia a identificação, né, a menção do grau do ascendente, muitas vezes o sistema de signos inteiros ainda assim era utilizado.
assim, na maioria esmagadora dos mapas, o grau do ascendente não era mencionado, então nem tinha como se trabalhar com outro sistema de divisão de casas, a não ser o de signos inteiros, mas mesmo nos casos em que o grau do ascendente ele era mencionado, muitas vezes a preferência ainda era por utilizar a divisão através de signos inteiros. Tá? E o que ele cita também é que, assim, a maior parte dos autores dessa época, como o Ptolomeu, o Vettius Valens, o Doroteus, o Retórios, eles utilizam de forma predominante também a divisão por signos inteiros. Mas eles não ignoram as divisões por quadrantes. Eles acabam utilizando a divisão por quadrante em contextos muito específicos de algumas técnicas ou para avaliar a força, a angularidade de algum planeta. E outra informação importante também é que, embora no período medieval o sistema Alcoabices tenha sido o predominante, bem no comecinho ali do período medieval, na época de Machala e do Sal, as obras deles ainda, nas obras deles ainda existe um uso predominante de signos inteiros, e aí só depois ali com Abu Mashar, né, então Machala e Sal por volta ali do ano 800, mais ou menos, e Abu Mashar ali por volta do ano 850, aí somente a partir de Abu Mashar que nota-se uma transição, uma tendência ao uso maior do sistema de quadrantes. E a partir dali, praticamente todos os astrólogos medievais deixam de utilizar o sistema de signos inteiros e passam a utilizar o sistema de quadrantes, o mais frequente, Alcabícios. Então, sobre a questão de uso de outros sistemas dentro da astrologia helenística, o que o Chris Brennan cita é que tanto o Ptolomeu quanto o Valens, eles utilizavam o sistema de quadrantes, no caso acho que era o Pórfire, para trabalhar com a técnica de duração da vida e eles também utilizavam o sistema de quadrantes para avaliar a angularidade dos planetas, mas aí tinha uma diferença entre o Ptolomeu e o Valens. O Ptolomeu usava casas iguais para avaliar a força com que o planeta ele se expressava dentro do mapa, e o Valens utilizava Porfírie. Mas os dois utilizavam Porfírie para avaliar a questão da técnica de duração da vida do nativo. Outro fator também importante é que boa parte do arcabouço conceitual sobre o qual se desenvolveu a doutrina dos aspectos, né, sextil, trígono, etc., e também os conceitos das casas, boa parte do desenvolvimento dos significados se deu em cima desse arcabouço do sistema de signos inteiros. E eles fazem mais sentido dentro desse arcabouço dos signos inteiros, né? E ainda hoje também o sistema de signos inteiros é o sistema de uso predominante na astrologia hindu. Tem muito debate se a astrologia védica ou a astrologia hindu é um fruto do continente indiano, se é uma forma de astrologia original de lá, ou se é uma astrologia que sofreu influências da astrologia grega. O Chris Brennan também cita um acadêmico, o David Pingree, que ele era um cara poliglota, falava vários idiomas clássicos, pesquisador acadêmico, e ele defende a teoria de que na Índia, até o século II, o que existia era uma astrologia baseada somente na doutrina, na doutrina das mansões lunares, que era basicamente uma astrologia eletiva. E aí no século II houve a tradução de uma obra do grego para o sânscrito, que é o Yavanajataka, e a partir da introdução dessa obra no continente indiano, houve ali uma fusão, uma mescla da astrologia indiana, baseada ali nos nakshatras, com a astrologia grega, e aí depois surgiu a astrologia hindu como a gente conhece hoje, né? E até hoje na astrologia hindu se mantém o uso predominante também dos signos inteiros. Tem esse gráfico aqui que eu tirei do livro do Chris Brennan, que ele mostra essa questão, né, do desenvolvimento dos significados das casas e também a ligação disso com a doutrina dos aspectos. Então, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui. Consegue? Tá.
Então, esse gráfico aqui, o que ele mostra, né, que as casas que eram, e ainda hoje, né, a maior parte delas são consideradas casas desfavoráveis no mapa, que é a casa 6, a casa 8 e a casa 12, são casas que não formam aspecto com ascendente. Tem uma questão aqui que é meio tricky, né, que é da casa 2, que originalmente ela era também considerada uma casa não muito boa, mas com o passar do tempo ela começou a ganhar um significado um pouco mais benéfico, porque ela passou a ser vista como uma casa que dá sustentação ao nativo que está aqui sendo representado pela casa 1. Mas todas essas casas aqui, a gente pode ver que elas caem em signos que são, acho que o termo é em conjuntos, que são signos que não formam nenhum aspecto com ascendente, nem trígono, nem sextil, nem quadratura e nem oposição, né? E que boa parte do motivo de se ter atribuído significados ruins, entre aspas, para essas casas aqui, tem a ver com o fato de que essas casas não aspectavam o ascendente. E aqui nesse segundo gráfico aqui, nessa segunda imagem, tem também a questão de que a doutrina dos aspectos, acho que eu peguei no meio ali que o Paulo estava falando, mas como ela também foi desenvolvida em cima de tanto da visão óptica, né, que os gregos tinham, né, eles entendiam que quando se formava um aspecto entre um planeta e outro, existia uma relação ali mútua de um planeta enxergar o outro, né? Tinha a ver com que dentro da visão óptica que eles tinham, tanto o objeto quanto a pessoa que olhava o objeto emitia raios, luz em cima daquele objeto, e que havia como que um enxergava o outro de forma mútua, né? E boa parte também de toda essa doutrina estava ligada com aspectos geométricos ali desenvolvidos durante aquele período. E os aspectos, eles tinham essa relação aqui geométrica, né? Então, a gente vê aqui que a quadratura forma um quadrado, o trígono forma um triângulo, o sextil forma um hexágono, etc. E, enfim, basicamente isso, né? Que boa parte aqui do racional por trás dos significados das casas e também dos aspectos tem a ver com esse arcabouço aqui dos signos inteiros. E aí hoje, né, se a gente for fazer assim um panorama assim dos principais assim astrólogos que trabalham com astrologia tradicional, quem usa signos inteiros, quem usa quadrantes e quem utiliza os dois, né? Então, assim, o Robert Hand, o Schmidt, que fizeram parte lá do Project Hindsight, que foi o projeto que começou a traduzir as obras clássicas, né, do grego e do latim para o inglês. Eles trabalham ou trabalhavam com signos inteiros. O Robert Schmidt ele já faleceu. Ainda hoje a Demetria George, o Chris Brennan e o Benjamin Dykes. O Benjamin Dykes ele estudou com o Robert Zoller, assim como a Clélia Romano. O Robert Zoller e a Clélia utilizam os dois, né? O Zoller utilizava os dois sistemas e a Clélia ainda utiliza os dois. E a Deborah Holding, o John Frawley e a Lee Lehman basicamente trabalham com quadrantes. Mas eu queria falar aqui da questão tanto do Robert Zoller ter utilizado os dois sistemas, como a Clélia Romano também defendeu o uso dos dois sistemas, é que existe aí uma tentativa de conciliação entre signos inteiros e quadrantes. Então, basicamente, o que se diz é que signos inteiros ali durante o período helenístico era a forma primária de divisão de casas, porque era a forma utilizada para você delinear os tópicos. Então, para você entender como que a primeira casa, a segunda casa estava configurada em termos de assuntos, você olhava signos inteiros, mas no momento de analisar a força de expressão do planeta, a angularidade dele, você utilizava quadrante como um sistema secundário, como um sistema de apoio. E uma questão também importante na questão dos signos inteiros é que ele resolve ou simplesmente ignora o problema das altas latitudes. Eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Porque ele simplesmente ignora a questão do meridiano lá, que faz a marcação do meio do céu. Então esse problema aqui de altas latitudes para signos inteiros não existe. Basicamente isso. Ô, Davi, posso fazer uma pergunta para você? Não sei se você já viu
exemplo no que você estudou, o que ele chama de força de expressão do planeta quando ele compara aí os assuntos, signos inteiros, tópicos, com a força de expressão do planeta? O que é isso na prática? Tipo, é um planeta numa casa maior, ele é mais forte do que numa casa menor? Como que é? Não sei. Isso tem a ver com a classificação das casas, em casas angulares, sucedentes e cadentes. Então, o planeta que ele está numa casa angular, ele tem uma força de expressão maior, né? Um planeta que está numa casa cadente, ele tem uma força de expressão, ele se manifesta no mapa com menos força. Num dos livros que eu estudei, que é o livro da Helena Velar e do Luiz Ribeiro, eles falam que quando você está lá medindo as dignidades essenciais, né? Então, domicílio, exaltação, simplicidade, essas coisas, você está medindo a qualidade do planeta, né? Ele se expressa de uma forma mais benéfica ou mais maléfica. Agora, quando você quer avaliar a quantidade de expressão ou a força de expressão, quão proeminente ele se manifesta dentro daquele mapa, aí você olha a força dele de acordo com as casas. Então, um planeta que está numa casa angular, ele vai ser muito mais evidente, a manifestação dele vai ser muito mais evidente na vida do nativo do que um planeta que está numa casa cadente. E na questão de avaliar a força ali dentro do contexto da astrologia helenística, eles olhavam muito se o planeta estava próximo dos ângulos. Seria o ascendente, o meio do céu, né? E por consequência também o descendente e o fundo do céu. Então, planetas mais próximos dos ângulos teriam propensão a se manifestarem com mais força dentro da vida do nativo, a serem mais visíveis, digamos assim. Então, por exemplo, um exemplo aqui, tem um sol no comecinho de um signo que no sistema Plácidos ele cai no finzinho da casa 4. E no sistema signos inteiros ele cai na casa 6. A 4 é angular, mas a 6 é cadente. Ou melhor dizendo, é isso, cadente. A questão da força de expressão, a gente olha então pelo Plácidos, enquanto a gente analisa o tema como os signos inteiros, casa 6, mas a força de expressão como Plácidos, casa 4, é isso? Sim, o que os astrólogos que trabalham com ambos os sistemas propõem é isso. Na verdade, sim, quando você compara um mapa nos dois sistemas, nem todos os planetas eles mudam de casa. Isso ocorre, por exemplo, no meu mapa. Assim, no meu mapa, na casa 10, tanto em signos inteiros como em quadrantes, eu tenho Sol e Virgem na casa 10. Então, isso é uma coisa que não muda. Agora, se você compara signos inteiros e quadrantes, aí você percebe que algum planeta ele se move, né, ele troca de casa, ali seria um ponto de atenção para você avaliar e ver se o planeta ele tem tanta força de expressão assim ou não. Que é algo que dentro de um mapa com signos inteiros você não consegue visualizar. Eu falo isso, né, porque eu tô fazendo um estudo prático do meu próprio mapa. E no meu caso, todos os planetas mudam, né? Todos mudam, né? Então, eu fico... Para mim, eu tenho que mais analisar as casas que pegam, porque eles estão todos concentrados num trechinho, né? Num certo quadrante do mapa. Então, eu fico analisando mais a casa que em um tem e no outro não, e a casa que no outro tem e no um não, né? Planetas, no caso, né? Porque fica uma confusão na hora de falar assim, putz, será que eu tenho a casa 6 preenchida, manifesta por causa da interpretação do Plácidos ou do casas inteiras, né? Enfim, depois eu até posso compartilhar o estudo aqui, mas daí se encerra aí. E tem uma questão também que eu acho interessante, que assim, a delineação por signos inteiros, eu acho que ela fica um pouco mais fácil, um pouco mais objetiva. Não quer dizer que ela fique certa, porque a questão de uso de sistemas de casas é uma questão realmente de preferência. Mas, por exemplo, no meu mapa, né, eu tenho no sistema de signos inteiros, eu tenho na primeira casa Saturno. No sistema de quadrantes, na minha primeira casa eu tenho Marte. Só que Marte está em Capricórnio, não está em Sagitário, que é o meu signo ascendente. Então, imagina o trabalho de delineação, né? Assim, eu tenho um ascendente em Sagitário
E dentro da casa 1 eu tenho Marte posicionado. Então, só que Marte está no signo de Capricórnio. Então ele é dispositado por Saturno. Então, assim, a delineação por quadrantes, em algumas situações, ela acaba ficando muito complexa. Porque às vezes você tem que avaliar dentro da mesma casa 2 signos e 2 planetas, pelo menos, dispositores. E em signos inteiros isso não acontece. Para cada casa você vai ter apenas um planeta que é dispositor. Eu lembro que nesse podcast de astrologia, ele fala um dos motivos pelos quais, né, tipo, alguns astrólogos preferem os signos inteiros é por causa disso, né? Do tipo, supondo que você tem um ascendente no grau 15 de um signo qualquer, de Gêmeos, por exemplo. Isso quer dizer que num sistema de quadrantes você tem o signo de Gêmeos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que seria a casa visível e a casa não visível, né? Olhando para trás na explicação do Paulo. E também o outro, Sagitário, né, seu descendente, né, metade para cima e metade para baixo, que alguns autores falam que a interpretação, a gente tem o lado, digamos, superior, mais espiritual, e o lado inferior, mais material, e aí ele comenta que não seria lógico, aspas, numa interpretação, ter um signo para cima e para baixo, tanto no de cima quanto no de baixo. Por isso que alguns preferem esse signos inteiros. Está meio tosca essa minha explicação, mas você se recorda desse argumento que ele usou? Não, eu não lembro. É que assim, ele faz vários argumentos, né? E assim, alguns eu acho mais interessantes, outros nem tanto, né? Tanto que assim, eu coloquei aqui no slide que eu acho mais interessante, né? Assim, que para mim o que chama mais atenção é que no período helenístico o sistema de quadrantes não era desconhecido, né? Porque às vezes tem-se a impressão de que o sistema de signos inteiros é um sistema mais simples, né? A astrologia naquela época era mais simples, portanto era o sistema que eles utilizavam. Depois, com os desenvolvimentos que ocorreram em séculos posteriores, signos inteiros ficou ultrapassado, entre aspas. Mas o que me chama a atenção é que não, eles conheciam o sistema de quadrantes, mas eles davam preferência ainda assim ao sistema de signos inteiros. Eu fiz um levantamento rapidinho aqui, e pelo que eu vi da diferença entre o sistema de signos inteiros e o Plácidos, muda para mim, ou melhor, só não muda para mim cerca de 3 planetas. No original, né, no Plácidos, eu tenho o Sol em Virgem na casa 4, em signos inteiros ele está na casa 5. No original, eu tenho Mercúrio em Libra na casa 5. Aí ele está na casa 6. Saturno continua na casa 6 de qualquer jeito. Infelizmente ou felizmente, sei lá. Júpiter sai da casa 6 e vai para a casa 7. E a Lua sai da casa 11 e vai para a casa 10, no meu caso. Uhum. No meu caso, assim, só 2 planetas que mudam de casa. Eu tenho Vênus na casa 11, em Alcabícios, ela vai para a casa 12, em signos inteiros. E Saturno eu tenho na casa 12, em Alcabícios, e vai para a primeira casa em signos inteiros. Porque para mim, Alcabícios, pelo menos, e todos os sistemas de quadrante acabaram não fazendo muito sentido. Para começar pela primeira casa, né, assim. Quem olha assim, você tem ascendente em Sagitário, que é um signo masculino de fogo, e você tem Marte também na primeira casa, já começa a construir a imagem de alguém que é super extrovertido, energético, e é o oposto de mim, na verdade. Eu sempre fui muito mais tímido, muito mais reservado, muito mais na minha, muito mais sério, coisas que têm mais a ver com características de Saturno do que com características de Júpiter. E a questão também de eu ter Vênus na casa 12 também explica muita coisa dos meus relacionamentos. Vênus na casa 11 para mim não faz muito sentido, na casa das esperanças e dos aliados. A gente tem a brincadeira lá no grupo, né, que jogar o print do mapa astral é jogar o nude da alma no grupo.
Mas não está muito longe disso, não. Eu tive passei um período de férias agora, né, que eu fiquei refletindo muito sobre esse sistema de casas, né, porque no meu caso muda totalmente, né. Eu vou compartilhar a tela com vocês só para você ter uma noção, porque eu passei a vida inteira interpretando o meu mapa de uma forma e de repente eu me deparo com uma forma que é totalmente outra, que tem coisas que batem e tem coisas que não. Vocês estão vendo aí? Sim. Né, sai de um Sol e Lua numa casa 4, uma grande movimentação na casa 6, né? E aí eu fiquei refletindo muito, né? Porque tem coisas que, por exemplo, a área do criativo e tudo mais, que eu sempre achei que fosse esses planetas, né, na casa 5 e de repente eles estão todos na 6. E eu tinha sempre essa questão, tipo, um Saturno na 6 vai dar aquela questão de uma saúde ruim, ou coisa assim, o que no meu caso é o oposto, eu tenho uma ótima saúde, raramente vou ao médico, mas aí com a presença do Sol na casa 6, eu não sei se é uma coisa que ele ameniza isso, ou pelo menos ele tira o efeito maléfico do Sol, eu não sei como interpretar isso, porque analisando friamente o mapa, eu percebi depois que eu estava com dificuldade de olhar o meu mapa com o sistema de signos inteiros, porque eu estava muito apegado à interpretação que eu tenho há 10 anos. Tipo, sabe quando você olha e começa, isso sou eu, isso sou... E você não consegue olhar de outra forma? Eu não sei, analisar o próprio mapa tem dessas armadilhas, né? Só que no final das contas a minha conclusão é que o significado de um sistema signos inteiros, o meu mapa, faz mais sentido. Porque essa casa 6, eu sou um cara que é tanto analítico quanto criativo. Eu sou, aliás, às vezes mais analítico do que criativo, então fica muito mais na 6 e tudo mais. Enfim, eu não sei como vocês fazem para analisar. Você consegue dar um zoom no mapa? Porque aqui pareceu muito pequeno para mim. Consigo. Eu não sei, eu vou ter que escolher. Na verdade podia, eu não sei se tivesse como dividir eles, porque eles estão meio que na horizontal e aí... Deixa eu ver se eu faço alguma coisa. Eu tenho que compartilhar outra coisa. Em vez da minha tela desse programinha, eu vou fazer... Como que eu saio daqui? Vou compartilhar outra coisa agora, então. Deixa eu ver. Share. Desktop. Vamos ver se... Vocês estão vendo ele lado a lado agora? Agora sim. Agora dá para metade. Então deixa eu dar o zoom aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem. Está melhorando. Aliás, está igual, né? Eu estou usando os mapas iguais. Tá? Esse aqui. Estão vendo? Sim. Melhor. Enfim, eu fiz até um esquema de autoestudo, né? Eu fui fundo nisso. Eu falei assim, não, vamos analisar item a item. Eu fui casa por casa, bom, já que os planetas em signos mantêm, né? Casa por casa, o que a presença daquele planeta faz. E depois as regências, né? Porque muda as regências também. Por exemplo, no caso aqui de um... Eu estou usando aqui um sistema de signos inteiros contra um sistema de signos, acho que é como está escrito, casas iguais. Vou mostrar outra coisa para vocês, que é o que eu estava usando até agora, que é o Plácidos. Não é esse. Desculpa a confusão, gente.
Bom, enfim, vocês estão vendo aí, né? A diferença. Né? É bem diferente. E aí eu fiz um autoestudo, né? Vou voltar naquela telinha que tá os dois, porque aquilo lá faz parte de um estudo que eu fiz comparando, né? Tipo, onde cai, onde que muda, uma página para cada planeta, o que significa uma lua na casa 4, o que significa uma lua na casa 5, e fui dando pontuação. Isso bate ou não para mim? Alguns batem os dois, outras, né? E aí eu fui fazendo um sistema de pontuação para ver qual que chega mais próximo, né? Qual que ganha mais pontinhos na prova. E mesmo assim não é conclusivo, porque ambos sistemas eles davam interpretações ou muito próximas ou nem tão próximas assim, e que eu falei assim, cara, será que é puramente uma questão de preferência? Porque, enfim, não sei como vocês lidam com isso. Como vocês lidam com isso? Tem um capítulo no livro da Clélia Romano que chama Lótice e Outros Temas, o livro dela. E tem um capítulo que ela só dedica a essa questão de signos inteiros versus quadrantes. O que ela mostra ao final do capítulo é que, assim, é possível você chegar às mesmas conclusões usando os dois sistemas. Só que em alguns casos o sistema de quadrantes você acaba dando uma volta maior, porque a delineação fica um pouco mais complexa. E nos signos inteiros você consegue fazer uma delineação um pouco mais objetiva, um pouco mais direta. Porque, assim, às vezes, por um sistema você vai, né, assim, tal planeta está em tal casa, o dispositor é tal planeta, e ali você consegue já fechar uma delineação. E por outro sistema, às vezes, aquilo ali não é suficiente. Você vai ter que também analisar a questão dos aspectos, ir um pouco mais fundo, mas no final das contas você vai chegar em interpretações bem parecidas. Eu não sei, assim, eu achei ali a questão dessa casa 6 ela bem complexa, porque tem uma concentração de planetas muito grande, né? Se fosse só um planeta que mudasse de casa, mas como são 3 planetas, então multiplica o esforço por 3 ali para fazer a delineação. Essa é uma Vênus, teoricamente mais fácil de interpretar na casa 6, e de repente tem Sol, Mercúrio e Júpiter, né? Sol, Mercúrio e Saturno, né? Tem essa dificuldade. Quando eu bati o olho, eu falei assim, cara, como que eu vou fazer isso, resolver essa questão? E eu vi ali que você fez o cálculo do Senhor das Maneiras, deu diferença entre os dois sistemas? Cara, sabe que você me pegou, que eu agora não estou lembrado. Eu não estou mais compartilhando a tela, né? Deixa eu ver. É o regente do seu ascendente, né? Seu ascendente é Gêmeos. Em um ele cai na casa 5, no sistema Plastos, e no outro cai na casa 6. Só que é engraçado, né? Porque a casa 6 no sistema é uma casa cadente, mas para Mercúrio não é tanto, né? Pelo menos na astrologia tradicional, né? Mas ele tá em Escorpião, né? Tá em Escorpião. Você fez a interpretação com astrólogo, assim, de forma profissional, que use sistemas de casas diferentes, assim? Fiz. Eu fiz... a primeira vez que eu fiz na interpretação foi uns 8 anos atrás, com que usava o sistema Plácidos. E 2 anos atrás eu fiz com uma astróloga que usa o sistema helenístico do Casas Inteiras. E ambos chegaram em conclusões que tinham a ver comigo, né? Só que no sistema helenístico a gente estava fazendo uma interpretação mais voltada para a Revolução Solar. Tem coisas que ela acertou muito e outras que passou longe, né? Então, não sei, são duas comparações que não são justas, né, no final das contas, porque ele estava fazendo a Revolução, outro estava fazendo o mapa mesmo. Mas ambos falaram coisas e, enfim. Tem uma coisa que, no que o Davi falou, com pelo menos um argumento eu concordo 100% e tenho que avaliar os outros com mais calma e mais cuidado, né? Não sei o que, blá, blá, blá. Por exemplo, eu vou até jogar minha tela aqui para vocês.
screen aqui. Eu deixei aí os dois lado a lado, né? Que entraria na famosa questão de, então dentro de uma mesma casa eu tenho, por exemplo, um signo na cúspide e 2 planetas diferentes dentro da mesma casa. Como é que funciona isso? E em todas as vezes em que isso acontece, e não é algo raro, né? Se verem o meu mapa aí, por exemplo, só a título de curiosidade, né? A casa 4 eu tenho Vênus em Leão e tenho Sol em Virgem. Né? Então são 2 planetas em 2 signos diferentes na mesma casa. Todas as vezes que eu pego para interpretar isso profissionalmente, até, eu me sinto meio picareta, né? Porque aí entra aquela coisa. Você tem Vênus na casa 5. Vênus em Leão na casa 5. A sua primeira casa, o seu primeiro lar, provavelmente tinha perspectivas de disputa de poder e de disputa ideológica, blá, 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 blá. Ok, beleza, faz um certo sentido. Ou se você tem Sol em Virgem na casa 4, você tinha um primeiro lar em que os aspectos intelectuais e de aprendizado tinham grande força, grande relevância. E aí você fica meio que aquela coisa de que você joga 2 possibilidades que podem estar presentes em conjunto, pode uma saltar mais aos olhos do que a outra, e fica aquela coisa. Você tinha um primeiro lar em que as pessoas disputavam, mas também pode ser que elas quisessem aprender, mas também pode ser que elas fossem acolhedoras, mas também pode ser que elas te tratassem com frieza. Pode ser tudo. O que eu estou fazendo? Sobre o que eu estou falando? Né? Você joga A ou B ou C ou D? Que trabalho de astrólogo merda nesse sentido. Né? É completamente criticável e com muita razão até. Por outro lado, eu fico pensando em termos da própria utilidade da cúspide na casa do mapa astral. Porque, notoriamente, independente do planeta, por exemplo, eu tenho aí Capricórnio na casa 9. Ok. Não tem planeta nenhum. Não tem nada, não tem uma Lua, não tem um Saturno, não tem um nada lá. Mas Capricórnio, por assim dizer, entra na minha vida pela casa 9, nas filosofias, religiões, etc. e tal. Ele está presente, é perceptível. Então, eu não vejo um grande problema em você trabalhar com essa perspectiva de, olha, temos aqui uma tendência, né? Vamos chamar aí de um Vênus em Leão na casa 4, de um primeiro lar em que há uma disputa de poder. Ok, isso é perceptível, enxergo isso com uma certa tranquilidade. Mas isso não impede, por exemplo, o Sol em Virgem. Então, é complexo? É mais complexo, mas não é necessariamente contraditório ou um problema. O que eu acho que ia ser uma medida legal de estudo dos signos inteiros seria avaliar os signos interceptados. Ver as pessoas que têm signos interceptados, pegar um número médio de pessoas, né? Não digo grande porque não é tão simples assim, ou fazer uma pesquisa na base de dados de programas e tudo mais, e tentar levantar, olha, no sistema tal essa pessoa tem signos interceptados. No sistema de casas inteiras, não. E aí? O que está rolando? O que está funcionando? Porque, para mim, no caso, por exemplo, é difícil também ver uma diferença. Eu conseguiria interpretar ambos da mesma forma, porque, casa 6, por exemplo, eu tenho aí um Mercúrio no sistema de casas inteiras em Libra na casa 6.
dentre outras coisas, eu sou advogado. Faz muito sentido. É a questão da linguagem como forma de convencer, de comover as pessoas, né? Movimentar as pessoas. Faz bastante sentido. Mas também faz muito sentido que esse Mercúrio esteja na casa 5. Dos prazeres, dos sentimentos, e das férias, do sexo e tudo mais. Não está nada absurdo. Virgem está na cúspide da 5. O que também não está errado, faz sentido, é perceptível. Mas o Sol entrando na casa 5, também não sei, né? Daria mais ou menos na mesma, porque o sistema de signos inteiros, ele não vai colocar, a não ser que a gente esteja falando de um signo interceptado, uma coisa que não está lá. A Aline perguntou aqui, como assim signo interceptado, né? A ideia do signo interceptado, eu não tenho nenhum aqui no meu mapa, mas assim, às vezes, tem um signo que ele está inteirinho dentro de uma casa. Então, ele não está na cúspide de nenhuma casa. Então, para alguns astrólogos, é como se ele não entrasse na sua vida direito, como se ele tivesse oculto, ou escondido, ou dormente. Cada um escolhe um jeito de falar disso. E eu até acho que a ideia... Cláudio, por favor. Você quer ver um exemplo? Eu estou com um mapa aqui que mostra um signo interceptado. Não sei se... Mostra aí, deixa eu cancelar a minha tela. Pronto, parei. Tá. Share screen. Vamos ver. Vocês estão vendo aí? Tá vendo que nessa casa 3 aqui, vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Uhum. Nessa casa 3, quando a cúspide da casa 3 está em 28 graus de Leão, e a cúspide da casa 4 está em Libra já, em 2 graus de Libra, ou seja, o signo de Virgem ele está contido inteiro na casa 3. Isso é o conceito de um signo interceptado. E a mesma coisa acontece no oposto do mapa. O signo de Peixes ele não é cúspide de nenhuma casa, porque a casa 9 ela está em Aquário. E a casa 10, quando começa, já está em Áries, ou seja, é meio que pulou, não existe nenhuma casa que começa com o signo, né? Entre aspas, essa pessoa, ela não teria nem o signo de Virgem e nem o signo de Peixes bem desenvolvidos no mapa, aparecendo na vida dela em tese. Seria um exemplo ótimo de uma pessoa para colocar nesse bloco de estudos de signos inteiros ou não. Pessoal, é o meu caso, na realidade. Você primeiro. Então, eu fiz essa experiência de fazer testes assim, de um tempo usar a interpretação com signos inteiros e um tempo a interpretação com clássicos. E várias experiências com signos interceptados. Mas uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, pelo menos assim, eu faço interpretação, é que não é o signo que age, é sempre o planeta que rege aquele signo que está agindo. Então, por exemplo, tem um signo interceptado ali, quer dizer, o regente daquele signo não vai estar agindo, mas ali nesse caso, tanto Mercúrio quanto Peixes, né, um é regido por Mercúrio quanto Júpiter, eles têm regências das casas também, né? Porque eles regem outros signos. Então, eles estão ativos na sua vida de qualquer forma. O caso mais difícil seria quando acontece com os luminares, né? Então, ou Leão interceptado, ou Câncer interceptado, porque aí, tanto o Sol quanto a Lua, eles só têm regência desses signos, não de outros. Aí sim, tem uma expressividade menor dos astros em si. Mas o signo eu vejo mais como uma roupagem. E a ação mesmo vem através do astro. Então, o que eu achei mais eficiente, inclusive para detectar qual sistema de casas que eu queria utilizar, é sempre vendo assim. Então, por exemplo, a cúspide de tal casa está com tal signo. Então, como é que está o regente? Ele está com dignidade? Ele está bem? Não está bem? Então, os assuntos daquela casa
podem estar bem se aquele astro estiver bem ou não tanto, entende? É claro que se tem astros naquela casa, eles também vão estar atuando. Mas, por exemplo, a maior parte dos casos, os astros estão numa transição. Então, por exemplo, no mesmo caso do mapa do Paulo, ele tem o Sol quase aplicando, eu falo que ele está aplicando na casa 5, mesmo ele estando na casa 4. Porque é como se ele estivesse na varanda, quase entrando ali na porta daquela casa, entendeu? Então é bem assim. O meu mapa acontece isso também. Eu tenho Sol, Vênus e Saturno em Áries, indo da 8 para 9, uma diferença assim de 2, 3 graus ali, quase na 9 já. Eu considero eles aplicando na 9, mas de certa forma é como se eles estivessem indo para essa casa, eles tivessem um movimento de interesse em começar a entrar nos assuntos dessa casa. Então eu sempre faço essa interpretação por isso que eu acho a importância desse movimento de na varanda da casa ou dentro da casa, porque é como se tivesse uma necessidade ainda de desenvolvimento do assunto daquela casa. E, por exemplo, nesse caso mesmo de Áries, né, eu vou ter que olhar Mercúrio de qualquer forma, porque é como ele vai expressando. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho Mercúrio em Virgem, então por mais que tenha tanto Áries, esse Áries todo se expressa de alguma forma um pouco mais lógica, um pouco mais virginiana, mais contida também, mesmo com tantos astros da linha do horizonte. É isso. Bom, legal, Amanda. Não sei se ficou claro, porque eu vi esse monte de coisa. Ficou sim. Não ficou. E assim, tem muito a ver acho, com a regra dos 5 graus, né? Da astrologia medieval, né? Isso, eu ia falar dessa regra. Tem uma coisinha que eu posso falar contra o Plácidos e a favor dos outros sistemas. É uma coisa prática da minha vida. Na minha vida, por exemplo, se eu deixasse fizesse a divisão de casas pelo sistema Plácidos, a casa 2 ficaria com Escorpião. Pelo sistema Alcabites ou Porfírios ou outros, a casa 2 fica com Libra, regente Vênus. Vênus, no meu mapa, está numa casa angular, está na casa 4. E eu posso dizer, por experiência empírica da minha vida, que eu tive muitas vantagens financeiras que vieram do meu lar, vieram de coisas escondidas, vieram dos pais. E se o regente da casa 2 fosse Marte, os ganhos financeiros viriam de um lugar totalmente diferente. E, sinceramente, não vem. Mas eu não entendi. É que eu sou um pouco de visualização, né? Os bens que a gente ganha da família, eles seriam casa 5, porque a 2 dá 4. Ah, sim. Bom, se eu conseguir colocar o meu mapa aqui, porque a última vez que eu tentei isso, antes de começar o nosso curso, caiu todo o sistema. Não sei se eu vou conseguir. Vou tentar. Alguém está vendo o meu mapa? Eu estou vendo. Sim. Então, olha, Vênus está na casa 4, está bem angular. Agora não está vendo mais? Não. Não, agora a gente está vendo a sua carinha sedutora. No Facebook. Pronto, agora sim. Eu passei para o monitor 2. Então, olha, pelo sistema Alcabitius, quem manda na casa 2 do ganhos financeiros seria Vênus. Vênus está bem angular na casa 4. E eu posso dizer que eu tenho muitos ganhos financeiros, muita economia que vieram diretamente do meu lar, da minha família. Não tem nada a ver com a casa 5, que pelo menos eu entendo como prazeres, filhos, comida, essas coisas boas da vida. E se o sistema fosse... Deixa eu mudar o sistema aqui. Se o sistema fosse Plácidos, olha só, a casa 2 cairia com Marte. E Marte está na casa 6, que o Cos sabe, que eu já conversei com ele, eu já até citei no nosso chat, só tem me dado dor de cabeça. Marte na casa 6, pessoas covardes, vias, aquele papo que a gente teve alguns meses atrás, Cos. Então, por isso que eu não consigo levar o sistema Plácido em consideração. A casa 2, ela é os bens que você já tem. É os bens adquiridos, aquilo que já está com você e como você administra eles. Aquilo que vem do outro, daí você vai ter uma casa 8, que é os bens de sócios, casamento. Você vai ter a casa 11, que vai ser os bens profissionais.
A casa 5 seria... que vem dos recursos da família, né? Então, você sempre tem que ver o regente. Então, por exemplo, você tem o regente da 11, que seriam dos bens que você recebe das outras pessoas, uma forma profissional, de um reconhecimento, e até de uma família materna, porque a casa 10 seria a mãe, né? Regida pela Lua. E a Lua, ela está em peixes, ela está angular, ela está forte ali também. Então, você tem essa possibilidade de um bom ganho financeiro profissional também. A casa 5, deixa eu ver. Abriu o negócio aqui. Cobriu o chat? Não, abriu o chatzinho da conversa, acho que o Paulo mandou alguma coisa. Eu acabei de mandar um link só para comentar uma coisa aí por cima, e é um link que eu achei bem legal, tá? Tá na bibliografia, que não é uma bibliografia, e que para o pessoal que está... Eu achei muito bom, e o pessoal que está mais começando aí também acho que vai achar bem legal. Mas continua, Amanda, por favor. Então, continuando. Ela está com a cúspide em Capricórnio, né? Então, você precisa olhar Saturno. Saturno até que está mais ou menos ali, né? Está com a parte da fortuna, o que é algo positivo para ele. Mas está retrógrado, está em Gêmeos, então ele acaba ficando um pouco mais ou menos também. Está neutro. Mas eu sempre vou fazendo essa interpretação, essa ligação. Mas as heranças mesmo, você pode olhar a própria casa 4. Eu sei, mas só que eu não tive nenhuma herança porque está todo mundo vivo. Eu tive ganhos mesmo, ganhos. Assim, eu posso dizer, dinheiro sonante e outras coisas que economizaram meu dinheiro. Eu acho que está mais relacionado com casa 11 mesmo. Posso fazer um comentário? Casa 11 eu penso mais como se fossem os ganhos que viessem da minha fama, carreira, rei, essas coisas. O dinheiro que vem do céu. Vou jogar a minha tela rapidinho aí para vocês. Aqui. Eu acho que uma parte bem legal nessa história, né? Não sei. Ok. Entrou a minha tela aí para todo mundo? Sim. Uhum. Beleza. Eu acho que uma parte que, aí no que a Amanda estava falando, me corrija se estiver errado, Amanda, respeito ao seguinte, a casa 4, para Manilos, por exemplo... peraí, deixa eu aumentar aqui. Você colocou a astrologia medieval, né? Isso, a astrologia medieval, eles têm... Essa página que eu mandei aí para vocês no chat, eles têm uma coisa muito legal, que não eles fizeram um sistemão, por assim dizer, pegando um monte de gente com diversas informações a respeito de todas as casas. Então, por exemplo, associações da casa 4, para Manilius, fundação de todas as coisas, riqueza, extração de metal, ganho por fontes encobertas, paz e a condição da velhice. Ele chama ainda de o Templo de Saturno. Para outros clássicos, pais, crianças, espíritos, vida no templo e reputação. Para fírmicos, pais, bens familiares, substância, posses, objetos domésticos, tudo que é relacionado com riqueza escondida e não recuperada. Uma casa cardinal. Para Albirune, pais, avós, descendentes, propriedades, campos, abastecimento de água, o que segue a morte que acontece com o morto. Para Liri, pais, terras, casas, inquilinos, heranças ancestrais, paternidade, lavoura e cultivo da terra, tesouros escondidos, determinação ou fim das coisas. Início e fim da vida, para a astrologia moderna, pais, a mãe, o lar, casas, terras, vida privada e emoções reprimidas. Então, essa coisa uma fonte de dinheiro escondido, ganhos inesperados e tudo mais, você pode estar com ela relacionada, por exemplo, a ganho por fontes encobertas, de Manilius. O que é o grande problema, né? De quando a gente começa a tentar, entre aspas, descobrir o melhor sistema com base no exemplo prático. Eu tive ganhos de origem de fontes encobertas. E aí? Isso vem do significador da casa 2 ou isso vem de Vênus na casa 4, propriamente dito? Pode ser ambos. Pelo que eu lembro que o Robert Soller falava, ele dizia que
onde o planeta está, ele se manifesta. Então, Vênus manda na casa 2, é o regente da casa 2, ele está na casa 4. Então, os ganhos financeiros viriam através do significado da casa 4. Pelo menos foi isso que eu entendi. E não está errado. Aquele debate que a gente estava tendo e que em algumas coisas fica razoavelmente perceptível, né? Quando eu mencionei lá a respeito dos demônios, né? Da perda de energia, que eu tenho Áries na casa 12. Então isso sugere que é uma perda de energia por disputas, brigas, debates, discussões, enfrentamento em geral. E aí o meu significador é Marte em Escorpião na casa 7. O que joga isso aparece na aula dos relacionamentos, por exemplo. O que faz muito sentido, é muito perceptível. Agora, é uma lógica que a gente usa da astrologia horária aplicando a astrologia natal. E que, assim, pode ser que funcione. E a teoria dos Zoller tem muita lógica, não dá para falar que não. Faz muito sentido. Mas tem até aí, nesse caso, um overlap, né? Duas coisas que falam sobre a mesma coisa. Eu tenho Libra na cúspide da casa 2. O significador é Vênus, que está na casa 4. Beleza? Então isso vem de fontes ocultas, dos familiares, blá blá blá, porque Vênus é o significador. Faz sentido. Mas você poderia cortar essa parte e falar, olha, eu ganho dinheiro de fontes ocultas e de fontes familiares porque Vênus está na casa 4. Assim, a minha opinião a respeito dessa avaliação é muito pontual, que o seu caso, propriamente dito, não dá uma resposta muito clara porque você tem as duas fontes de informação. Você tem, ao mesmo tempo, o Vênus na casa 4, que teoricamente já fala de ganhos ocultos, ganhos de fontes ocultas, ganhos inesperados e ganhos vindos da parte da família. E você tem Vênus como significador da casa 2 dentro da avaliação que você fez. Uma coisa que seria interessante, por exemplo, seria se você tivesse Vênus na casa 7. Uma coisa que eu posso falar, que é bem mais assim direta, que eu nem queria falar, mas... Por exemplo, eu morava em Interlagos, lá no fim do mundo, eu me cansava pra caramba para ir pro trabalho. Aí, de uma hora para outra, meu pai e minha mãe simplesmente disseram, pega essa casa que a gente tem perto do metrô da Mariana, da linha verde, e mora aí. Só paga isso. Então, basicamente eu estar recebendo uma casa de presente dos meus pais. O que pode ser um assunto relacionado com... da casa 4 e Vênus está ali, sem falar uma economia desgraçada de transporte. Eu coloquei a outra casa para alugar, então estou recebendo dinheiro da outra casa que eu morava, que eu pus para alugar enquanto estou morando nessa casa aqui. Digamos assim, é quase de graça. É um monte de vantagens que vem aí da casa 4 e de Vênus na casa 4 que fica difícil eu dizer, não é outra coisa que não isso. Mas é a sua principal fonte de renda, Ricardo? Não, eu sou servidor público ainda, infelizmente, né? E da NPC, então, mas é perfeito. É aí que eu vejo, porque numa interpretação, essa questão da associação da 2 com a 4, a gente vê sentido nisso. Mas essa questão de servidor público, os trabalhos que são bastante funcionais, eu também vejo interpretação com a casa 6, que é o que você estava evitando, né? Associar. Porque eu penso que a casa 6, com Marte aí, se Marte, deixa eu mudar aqui, não, vocês não estão vendo, né? Mas se eu mudar para o sistema Plácidos, cai direto para Escorpião, a casa 2, aí o Marte está na casa 6. É exatamente isso que eu tô falando. Eu não consigo ver na minha vida em nenhum sentido de ganho material a partir desse ponto. O que eu consigo ver é que, digamos, Gêmeos está na casa 10 e a casa 11 está com Câncer. Aí o ganho seria a Lua. A Lua está na casa entre a 6 e a 7.
Está exatamente na cúspide. Aí, se a gente colocar aquela regra lá de 5 graus, ele está na casa 7, praticamente. Bom, aí eu já não consigo interpretar tanto assim. Você pode compartilhar de novo a sua tela com a gente, Ricardo? Eu vou mandar, sim. Agora ele está no sistema... Opa, não, desculpa, botão errado. Ele está agora no sistema... Joga para aquele que você não quer. Com tá no escorpião na 2. Conseguimos. A gente tem aí escorpião na 2 e aí o significador seria o Marte em peixes na casa 6. Isso. Cara, é o problema de fazer a jogada com base na interpretação, né? Se a casa 6 fala de servidão, de trabalho duro, etc, 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 não deixa de ser uma fonte de riqueza sua você ser servo do único senhor feudal que ainda existe, que é o Estado. Se bem que eu sou empurrador de papel, né? Eu não sou empurrador de Bezos, nem nada do tipo. Bom, ceteris paribus, né? Tudo mais constante é o que a gente tem hoje, né? Você não vai empurrar um arado, você vai empurrar bits e bytes. Atualmente nem papel é mais, atualmente está tudo no sistema informático chamado SEI, que é muito bom, aliás. Facilitou muito a vida de todo mundo. Mas eu não consigo ver, o que eu conseguiria ver, no máximo, é que pessoas com quem eu trabalhei no meu ambiente de trabalho lá, elas eram pessoas que deveriam ter Marte em peixes, pessoas que você chama de covardes e eu chamo de vis. Pessoas assim que, sei lá como que fala, bate e depois recolhe a mão, não sei. Colega de trabalho são casa 7, porque eles estão no mesmo nível que você. Ou ainda casa 3, né? São casa 3. Os colegas, né, os laterais, se bem que eles não têm muita relação de os da casa 3. Se eu passar os colegas para o sistema Alcabitius, por exemplo, aí ele já cai em Marte. Aí faz sentido eu ter alguns colegas que são uns babacas. E se eu não tivesse umas leis contratuais que me impedissem de bater na cara deles, eu estaria batendo na cara deles. Só que aí entra o seguinte, você está indo para o significador e deixando de lado aí um Sol, um Júpiter e um Mercúrio em Sagitário na casa 3, nervosão. Tá. Esse Sol aqui em oposição a Saturno me deu muitos problemas na minha vida, inclusive, principalmente na minha vida estudantil. Agora, Sagitário, na casa 3, acho que já tem mais a ver com comunicação. Já não sei, porque, de acordo com Robert Zoller, ele age onde ele está, né? Mas só que ele está muito bem. Ele está em Sagitário, ele está regente, que está na casa 3. Ele não está tão forte, mas ele está na casa... Mas ele tem uma boa qualidade, mas ele não tem muita força. A gente esbarra aí nesse drama de tentar chegar na causa pelo resultado. Uma coisa que eu pretendo fazer, e talvez seja interessante para quem estiver interessado em fazer a pesquisa um pouquinho mais monográfica nesse sentido, diz respeito a inverter a linha de raciocínio, né? Porque a gente está usando aí a linha de, olha, eu tenho as divisões dadas, né? E dadas as divisões, eu tenho resultados. Vamos ver quais resultados funcionam melhor, e aí corre o risco de entrar no problema interpretativo. Por exemplo, eu tenho a cúspide da casa 2 em Libra, ok. E eu tive muitos ganhos vindos de fontes ocultas, tá certo. Mas isso se responde com um Vênus na casa 4. Você não precisa de Libra na cúspide para ter isso. Se está em Marte, a gente diria que a sua fonte de renda principal diz respeito a esse trabalho servil, por assim dizer, né? O que, na minha opinião, pelo menos, faz muito sentido, né? Porque o funcionário público, com as dores e as delícias de ser funcionário público, tem essa vantagem, entre aspas, que para algumas pessoas é vantagem, para outras nem tanto, de não depender
da relação com outras pessoas para ter o resultado no final. Então, se você é um empreendedor, está na iniciativa privada, o que quer que seja, você depende ou dos clientes ou do patrão, né, do seu contratante, que é muito mais fluido, por assim dizer, do que o trabalho do servidor público, que é uma relação estatutária, né, que ela é mais estável até. Agora, eu fico pensando na inversão da lógica, porque, por exemplo, a gente vira e fala, como é que você faz para definir o signo de casas inteiras, o sistema de casas inteiras? Faz o seguinte, você acha o ascendente, ok, define o signo do ascendente, beleza, e a partir dele, em que grau que quer que seja o ascendente, todas as casas correspondem ao signo que está lá. Então eu tenho meu ascendente no grau 29 de touro. A casa 1 é touro, inteira, ponto. A casa 2 é gêmeos e por aí segue. Beleza. É uma lógica que faz um certo sentido, e aí tem tudo aquilo que o Davi mencionou até, né, de parecer uma simplificação, e que muita gente usava essa simplificação, mas também usava o sistema de quadrantes como ajuste fino, como sistema de ajuste fino. E o que, com o perdão da simplificação também, é uma coisa que eu consigo entender muito, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer o meu trabalho de astrólogo como em consultas propriamente dito. Eu quero ver o mapa natal. Eu admito que uma das coisas que eu simplifico, por exemplo, é a questão dos aspectos. Para mim, aspecto é 5 graus. Ponto. Não, mas você tem que entender que tem as órbes e dependendo dos planetas que estão envolvidos, você tem aspectos mais fortes ou mais fracos. Né? Eu concordo plenamente. Isso está certo. Assim, a Lua com Saturno vai fazer um aspecto diferentinho lá. Com, salvo engano, 19 graus, eles começam a conversar. Quando estão a 12 graus de distância, tem um aspecto mais forte, porque a órbita da Lua já toca Saturno, propriamente dito. A partir de 7 graus de distância, é orbe com orbe, tocando planeta com planeta e beleza. Mas, para fins de preguiça, admitindo, eu simplifico. 5 graus, ponto, segue e vai. Tem que sair rápido. O que não é um absurdo quando a gente pensa em termos de prática astrológica em geral. Então, eu até conseguiria imaginar uma simplificação de, olha, faz a análise, tal. Não, mas para questões pontuais, eu vou em alguma coisa mais complexa. É muito a cara do que a gente faz atualmente, na minha opinião, pelo menos. Pelo menos é o que eu faço, né? Agora, eu acho que seria interessante, e aí a gente pode começar a encerrar o encontro de hoje, se vocês quiserem, né? A gente bateu aí 1h30. Eu acho que seria interessante a gente continuar o próximo encontro, que eu sugiro para daqui a 15 dias, 2 semanas, né? Eu acho que dá um tempinho bom aí de descanso e de pesquisa para quem quiser pesquisar e tudo mais, para seguir pelo sistema de Porfírios e os outros sistemas para dar uma avaliada, porque no final, o que eu acho mais interessante nessa história toda é a lógica por trás dos sistemas. Porque, por exemplo, Porfírios, eu acho que ele é bem interessante, que você define o ascendente, descendente, né? Tipo, está no mesmo plano, o meio do céu, o fundo do céu, que também é o mesmo plano, né? A mesma vertical, e divide igualmente em 3 casas. E aí você tem as casas com tamanhos iguais. É uma perspectiva interessante. Mas aí, por outro lado, você tem uma outra perspectiva dos outros sistemas plácidos, notoriamente, que depende de tempo e velocidade do planeta, por isso as casas têm tamanhos diferentes, o que, de certa forma, faz um certo sentido também, na minha opinião, porque se as casas elas são uma representação do céu,
é interessante ver qual é a divisão do céu que a gente vai usar, o que faz mais sentido. E aí, a gente vai usar o quê? A gente vai usar uma divisão, por assim dizer, natural. Estamos no inverno, os dias são mais curtos, as noites são mais longas, o meio do céu está deslocadinho para lá, portanto, as casas têm tamanhos diferentes. É uma lógica que me faz um certo sentido, algum sentido, porque estamos olhando para a natureza. Só que é aquele problema. Então, isso significa que os signos, por exemplo, né, que é aquela velha discussão, estão invertidos do hemisfério norte para o hemisfério sul, porque se você vai olhar para a astrologia, tem que ser uma coisa de céu. Tem que estar visível no céu. Não é, e não faz sentido, que seja uma observação baseada em resultados terrestres, porque resultados terrestres são, por assim dizer, tá, baixa magia. A expressão é péssima, mas é uma expressão que cabe. A gente está olhando para a Terra, está olhando para a magia telúrica, está olhando para os ciclos da Terra. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Não, só repetir, telúrica, eu estava pensando nessa palavra. Sim. Então eu acho que talvez fosse legal, e eu vou fazer isso, convido todos a fazer também, tá? Fazer uma avaliaçãozinha um pouquinho mais monográfica das razões que levaram os sistemas de divisão. Porque tomar por base o ascendente é um sistema e faz certo sentido. Só que ficou mais ou menos claro da exposição do Davi, e eu acho que faz muito sentido, é um start que precisa de uma ajuda. Complexificar um pouquinho mais, porque, olha, a gente usa aí o sistema de signos inteiros, joga o ascendente na cúspide, os signos que definem, ok, tem fundamento, um monte de gente usa, não tem... Eu não acredito que a gente vá conseguir, em meia dúzia de encontros de 1h30 pela internet, resolver uma dúvida que está aí há alguns milênios, né? É um pouco de presunção acreditar nisso. Mas tende a ser útil, porque a gente vai atrás de uma lógica por trás. O que vocês acham? Eu acho bom. Só uma observação é que no sistema de signos inteiros, o ascendente não é ignorado, mas ele é visto como se fosse um ponto especial dentro do mapa, né? Então, assim, a questão é que a cúspide da casa 1 não é igual ao ascendente, mas o ascendente não deixa de ser calculado e ter a sua função, né? Beleza. E uma coisa que eu também acho interessante dessa questão signos inteiros versus quadrantes é assim, até que ponto... Uma coisa que eu até ouvi no seu curso, quando a gente começou a falar ali de astrologia hermética, na natureza não existe caixinhas, não sei o quê. E você falou assim, tá bom, qual é a forma intermediária entre o triângulo e um quadrado? Ela não existe, né? Uma forma geométrica. E isso me faz questionar muito assim, até que ponto a astrologia é muito mais um sistema simbólico, geométrico, numerológico, ou um sistema baseado em números contínuos, né? Porque acho que essa questão até dos aspectos menores que são muito utilizados na astrologia moderna vão muito por esse caminho, né? Não, qualquer grau faz diferença. E aí quando a gente olha formas mais tradicionais de astrologia, não, é muito mais o aspecto conceitual e simbólico que é mais importante. Isso é uma puta pergunta, porque não existem caixinhas. Ok, eu concordo com isso, eu gosto muito, quer dizer, qual que é a forma intermediária entre o triângulo e o quadrado? Não tem. Você trabalha com números naturais. Eu gosto muito disso, eu acho que faz muito sentido e que é uma lógica maravilhosa. Só que aí você pega uma informação de fora do mundinho e joga aí. Os egípcios tinham 16 casas. Fudeu. Porque significa que eles faziam um determinado sistema de astrologia, no qual, por exemplo, em algum momento, ia ter uma casa a mais no último quadrante, né? No quadrante da casa 11, 12 e... Desculpa, 10, 11 e 12, eles tinham as casas 16, 15, 14 e 13. Então, era uma divisão diferente. E funcionava para eles, porque se não funcionasse, eles não teriam usado, né?
Então, e aí? Como é que fica? E eu concordo, essa é um questionamento maravilhoso e que eu realmente não tenho resposta. Não acredito que a gente vai encontrar essa resposta tão fácil, tão cedo assim, mas talvez a gente consiga encontrar alguma resposta para um sistema lógico que tenha coerência para a gente e que faça sentido para a gente. Bom, então, o que vocês acham da gente encerrar por hoje aí a conversa? A título de curiosidade, tá? Para quem estiver avaliando por esse lado, como eu, por exemplo, meio que estou. Oi, desculpa, a Aline falou que cortou aqui. A título de curiosidade, para quem estiver acompanhando da forma que eu estou, daquele documento que a gente abriu, a gente bateu as origens históricas e fez a divisão de signos inteiros, né? Eu acho que se a gente, no próximo encontro, começar a compor filhos e tentar expor aí todos os outros que faltam ainda, a gente talvez consiga matar na próxima hora e meia, o item 2 e dar seguimento aí para o resto. Todo mundo de acordo? Beleza. Meus queridos, eu vou... Bom, antes de mais nada, obrigado todo mundo, tá? Gostei muito da experiência, eu realmente espero que isso se repita. O que a gente vai fazer com essa gravação? No mínimo, eu gostaria de soltar ela no fórum, né? Deixar disponível para as pessoas que queiram ver e tudo mais. Alguém se opõe? Eu acho que você pode publicar no YouTube, publicar no Face, no Insta. Isso é uma coisa que eu estou realmente pensando. Como as pessoas já sabem, eu não sou exatamente uma pessoa muito de vídeos e de audiovisual e tudo mais, mas eu acho que vai ser necessário, muito em breve, jogar as coisas em algum canal de YouTube, de Facebook e tudo mais, por um motivo muito pragmático e muito simples. Eu salvo todos os vídeos de aulas e tudo mais que eu dou na nuvem, no meu Google Drive, e está comendo muito espaço. Tipo, daqui a pouco vai morrer o espaço que eu tenho comprado lá, e eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou jogar fora e como que eu vou limpar, e em algum momento vai precisar de mais. Então eu acho que algum YouTube, alguma live não, né? Algum vídeo de Instagram ou vídeo de Facebook, eu acho que pode ser interessante. Alguém se opõe a isso também? Não? Não falaram nada, então vocês tacitamente assumiram um contrato de cessão de direito de uso de imagem e ou da alma. Ou da alma é bom. Ou da alma. Pode ou não estar nas letras miúdas, espero que não. Mas de qualquer forma, meus queridos, foi um prazer. Eu fiquei muito feliz mesmo com o resultado e espero ver todo mundo aí daqui a 15 dias. E, óbvio, dependendo de como for, não, acabou a pandemia, agora a gente tem vida social de novo, a gente vê algum outro horário. Beleza? Estou interrompendo a gravação por aqui.